pessoal, aqui é a professora Lívia Alves. Vamos continuar então o nosso estudo sobre o sistema genital masculino, agora já iniciando os órgãos genitais internos. Então nós vamos seguir agora, quando a gente estiver estudando dos órgãos genitais internos, toda a sequência funcional por onde o espermatozoide vai passar, desde que for produzido até ser eliminado, combinado? Então nós vamos na ordem funcional. Então vamos começar pelo órgão que produz os espermatozoides, certo? Que são os testículos, certo? Os testículos são órgãos pares, né? Ou seja, são dois testículos que estão localizados dentro do escroto. Lembra lá da aula quando eu falei de escroto, que dentro do escroto nós tínhamos o septo? Então olha aqui, ó, olha o septo aqui, ó, dividindo, tá? Então lá dentro do escroto nós vamos ter os testículos, que são órgãos pares responsáveis pela produção dos espermatozoides, tá? Os homens produzem aí entre 100 e 300 milhões de espermatozoides, tá? É espermatozoide pra caramba, né? Só que todo esse volume de espermatozoides equivale apenas a 1% do volume seminal total, tá? Quando o volume que vai ser ejaculado, apenas 1% desse volume são os espermatozoides, tá? Então é uma quantidade bem pequena aí do volume total, certo? Apesar de ter um número expressivo, né, de espermatozoides, tá? Então, os testículos, além de produzir os espermatozoides, como nós já vimos lá na introdução do sistema, também é responsável pela produção da testosterona, tudo bem? Eles estão localizados lá no escroto, mas tem uma curiosidade anatômica bem interessante. O esquerdo, geralmente, ele é um pouco mais baixo que o direito, tá? Então, aqui, ó, se a gente olhar, os dois testículos, eles não estão na mesma linha, né? O esquerdo é um pouco mais baixo. Existem algumas teorias para isso, uma das teorias, inclusive, é porque a drenagem, né, a veia testicular ou veia gonadal, quando está retornando o sangue, do lado esquerdo, ela não desemboca direto na veia cava inferior, ela desemboca lá na veia renal, né? Então, dá uma olhadinha, assiste aí no canal a aula sobre vascularização e vocês verão lá como que acontece a drenagem dessa veia, tá? Então, uma das teorias é essa, de que como a drenagem, ela tem que pegar um pouquinho de trânsito, né? Acaba ficando um pouco mais baixo o testículo esquerdo, tá? Quando você olha aqui, olha, nesse testículo que está com a dissecação mais profunda, você consegue ver que ele tem uma camada, né, um pouco mais brilhante sobre ele. Essa camada a gente chama de túnica albugínea, tá? Ó, vou escrever aqui o nome, ó, túnica albugínea, tá? Túnica albugínea. É essa túnica que reveste lá o testículo. Tudo bem? Uma coisa interessante também sobre os testículos é o seguinte: quando o bebê, né, o feto masculino está sendo formado lá na barriguinha da mãe, lá no útero materno, os testículos já não estão no escroto, eles ficam lá no abdômen, tá? E aí, por volta lá do 8º mês de gestação, eles começam a migrar em direção ao escroto. Então, olha aqui, olha nessa primeira figura aqui, ó, os testículos lá no abdômen, certo? E aí eles começam a migrar para o escroto. Então, quando eles estão passando aqui, ó, nessa parede, né, ele vai acabar carregando junto com ele várias estruturas aí, certo? Olha, percebe aqui, ó, ele vai levando várias estruturas com ele lá para a região do testículo. Esse conjunto de estruturas vão formar isso aqui, ó, né? Que a gente chama de funículo espermático, tá? Que vai ter ducto deferente, vai ter vasos sanguíneos, por isso até que o escroto é formado por tantas camadas, tá? Que acontece aí pela migração do testículo em direção ao escroto lá por volta do 8º mês de gestação. Tá? Tanto que quando é um bebezinho masculino, o pediatra, inclusive, até faz uma palpação lá no escroto para ver se os dois testículos realmente desceram e estão presentes lá, certo? Lembra que a gente falou que o testículo precisa de uma temperatura menor para a produção de espermatozoides, tá? Tudo bem?
Já que estamos aí perto do testículo, vamos falar de um amigo dele, de um vizinho dele, tá? Que é o epidídimo, tá? Ó. Epidídimo. Tá? O epidídimo é um órgão que tem um formatinho de C, ó, tá? Ele fica bem na região posterior do testículo, tá? Ele fica ali posterior ao testículo, cada um dos testículos. Então, até agora, todos os órgãos que nós estamos vendo internos são duplos, tá? Então, nós temos 2 testículos, 2 epidídimos, certo? E ele tem como uma das principais funções armazenar os espermatozoides até o momento da ejaculação. Tá? Então, esse aqui, olha, é o testículo. Olha a túnica albugine aqui. Esse aqui é o testículo. Nós temos esses ductos que levam do testículo para o epidídimo os espermatozoides que ficarão ali armazenados, tá? Só que, como tudo na anatomia, não pode ser só epidídimo, né? Vamos dividi-lo em algumas partes, tá? Então, o epidídimo, ele vai ter 3 partes. Essa parte mais superior aqui, ó, a gente chama de cabeça do epidídimo. Depois nós vamos ter o corpo, e aí o corpo do epidídimo, e por fim nós vamos ter a cauda do epidídimo. Então, o epidídimo, vamos apagar aqui para não ficar tão bagunçado. Então, o epidídimo, ele vai ter aqui, ó, cabeça, que é a parte mais superior, certo? Aí nós vamos ter aqui, ó, corpo, e essa parte final, que a gente chama de cauda, tá? Veja que a cauda dele é bastante sinuosa. A partir daqui já não é mais o epidídimo, já vai ser o próximo órgão que nós vamos estudar. Tudo bem? Então, esse é o epidídimo, um órgão em forma de C, situado na região posterior aqui, ó, do testículo, dividido em cabeça, corpo e cauda, e é responsável por armazenar os espermatozoides até o momento da ejaculação, tá? Esse é o epidídimo, também são 2, certo? 2 testículos, 2 epidídimos. Tudo bem? Continuando lá a cauda do epidídimo, nós vamos ter aqui o próximo órgão que nós vamos estudar agora, tá? Que é o ducto, ó, vou escrever aqui, tá? O nome dele, ó. Ducto deferente, tá? Não é diferente não, tá? É com E mesmo. Deferente, certo? Ducto deferente, que é o próximo órgão que nós vamos estudar agora. Então, imagina lá um espermatozoidezinho. Foi produzido no testículo, aí ele foi para a segunda salinha, que é o epidídimo, e vai ficar lá aguardando a hora da ejaculação. É o momento da ejaculação, ele vai fazer a sua primeira grande viagem, que é através do ducto deferente. O ducto deferente é um canal, é um tubo muscular bastante longo, tá? Ele é dividido em partes, inclusive, mas a gente não vai abordar essas partes aqui. Ele é a continuação, né, da cauda do epidídimo, como a gente viu agora. E ele vai subir, olha, vai sair daqui, continuar da cauda do epidídimo, olha, vai subir aqui pelo funículo espermático, vai atravessar o canal inguinal aqui, olha, vai passar por cima aqui, ó, da sínfise púbica, passar por cima da bexiga urinária e vai chegar lá na parte posterior, tá? Quando a gente olha, isso aqui a gente está olhando numa vista medial, certo? Quando a gente pega essa bexiga aqui, ó, e olha ela numa vista posterior, que é a que a gente está olhando aqui, ó, a gente consegue ver, olha, o ducto deferente chegando aqui, ó, um de um lado, outro do outro. E aí a gente percebe que aqui no final, olha, ele sofre uma dilatação, tá? Essa dilatação, aqui está aberta para a gente ver, aqui está fechadinha, né? Essa dilatação a gente chama de ampola do ducto deferente, tá? Ampola do ducto deferente. Tudo bem? Então, ducto deferente é onde o espermatozoide vai fazer a sua primeira grande viagem, tá? É um ducto bem longo. Então, ele vai sair daqui, ó, da cauda do epidídimo, vai subir aqui pelo funículo espermático, atravessar o canal inguinal, subir aqui por cima da sínfise púbica, toda a parte por cima da bexiga urinária e vai chegar até aqui atrás, onde ele vai ter uma ampola, certo? Uma dilatação na parte terminal, que é a ampola do ducto deferente. Quando chega aqui,
tem uma coisa bastante importante que nós vamos estudar nos próximos vídeos, que é a glândula seminal, tá? Glândula seminal nós vamos estudar no próximo vídeo, mas ela vai estar aqui, chegando juntinho lá com o ducto deferente, com a ampola do ducto deferente. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Então, até agora, tudo que nós vemos são órgãos pares, 2 testículos, 2 expedídimos e 2 ductos deferentes, até chegar aqui. Tudo bem? Te espero no próximo vídeo para a gente continuar esses órgãos genitais internos masculinos. Tudo bem? Combinado? Até daqui a pouco, então. Tchau!